Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Bom dia, bem-vindos a mais um programa a Reler. Partilhar convosco experiências literárias, sobretudo o gosto pelos livros, pela literatura e por ler e reler o que se vai escrevendo em português e não só, o que se vai também traduzindo. Trouxemos cá autores desde Fernando Campos a José Saramago, de Flor Bela Espanca a Eça de Queiroz, passando também por nomes mais conhecidos entre nós aqui em Santarém ou na região, como Helena Nogueira, como, por exemplo, Samuel Pimenta, que no fundo já é um nome nacional, e outros autores. Foi um ano cheio de novidades literárias. Infelizmente, já nos disseram, não trouxemos ainda aqui o novo Prémio Nobel deste ano, de 2014, mas fica prometido para 2015 fazer até uma retrospectiva. Não só falámos bastante em Saramago, acho que é um autor que está sempre atual e que, ao contrário do que ele dizia, que vão-me ler durante 100 anos, mas depois vão-me esquecer, acho que não, acho que vai ser um autor sempre atual, sobretudo pela forma como nos interpela a realidade e como nos confronta com outro mundo possível. E é de outro mundo possível, ou de outro mundo que seria possível na altura que nos fala o livro em destaque neste penúltimo programa, porque também foi o ano de 2014, foi o ano dos 40 anos da Revolução Democrática, do 25 de Abril. Destacávamos hoje Dona Pura e os Camaradas de Abril, de Germano de Almeida. Foi um livro editado pela Caminho, na coleção Caminho de Abril. Já cá tínhamos trazido Miyakoto e o seu 25, não é? Também desta coleção, e este livro retrata, portanto, experiências numa Lisboa em polvorosa, num Portugal em transe, como alguém já chamou esses tempos do pré e do pós-revolução, e também de toda a esperança que se ia acumulando. É uma coleção muito interessante que reúne autores desde Miyakoto, Urbano Tavares Rodrigues, o próprio Germano de Almeida, Manuel Alegre, Alice Vieira, o saudoso Alexandre Pinheiro Torres e também o famoso fotógrafo Sebastião Salgado no seu livro Um Fotógrafo em Abril. De toda a coleção destacávamos então Dona Pura e os Camaradas de Abril, pela própria simplicidade da história. Bernardo Santarena, ao escrever sobre um disco de José Afonso, dizia: a poesia de José Afonso purifica-nos, deixa-nos limpos. Esta literatura de Germano de Almeida também tem assim esse efeito em nós, e ao recordar estes tempos de uma forma ficcional, é certo, mas com muito certamente de experiências de quem o viveu, que inspiraram, entraram por dentro desta literatura adentro, vemos logo que há aqui um contradizer da história, ou um reinterpretar da história, mas sobretudo uma ideia de pureza dos ideais que inspiraram esse momento histórico de transformação da sociedade portuguesa em 1974. O livro começa logo com uma provocação. Mesmo passado tanto tempo, diz-nos Germano de Almeida, o meu primo Natal continua com o hábito de todos os anos reunir os amigos à volta de uma monumental cachupada que ele diz comemorativa do 25 de Abril de 1974. Porém nunca faz nessa data, mas sim a 25 de Setembro. E muito poucos dos chamados, incluindo naturalmente as Anas, sabem porque Natal escolheu o 25 de Setembro para festejar o 25 de Abril. Pronto, e não vos vou revelar mais da história, isto é mesmo o início do romance. Começa com esta provocação de explicar porque o primo do narrador celebraria a Revolução noutra data que não aquela. Ainda há algumas datas que
urgem outra explicação, como fala-se muito do 25 de novembro, não é? Mas neste caso aqui é precisamente a 25 de setembro. Essa história também está a ser feita, são bem conhecidos e poderemos talvez trazê-los cá no novo programa em abril de 2015, os trabalhos de Inácia Rezola, mas não podia agora também deixar de falar neste Dona Pura e os Camaradas de Abril sem citar aqui outra parte acerca do 16 de Março. O 16 de Março tinha tido pelo menos a vantagem de fazer o público saber que alguns militares, sobretudo os milicianos, estavam contra a continuação da guerra colonial, mas quem poderia garantir que o golpe era deles? Durante muitos minutos vivemos essa expectante angústia de não adivinhar quem estava a dar o golpe, mas eis que de repente soam ao longe os passos arrastados e cadenciados, depois pesados mas decididos, da grândola Vila Morena. Ouve-se e sente-se como um fatal caminhar de rumo a um destino inexorável, o destino daqueles que nada têm a perder e o mundo inteiro a ganhar. Grândola foi sempre para mim a tradução em música do Capitão Ambrósio, o mais belo dos poemas de Gabriel Mariano. Bandeira negra da fome, em mãos famintas erguidas, guiando os passos, guiando, nos olhos livres voando, voando livre e luzindo, inquieta e livre luzindo, luzindo a negra bandeira, clara bandeira da fome. Mãos erguidas, em força, duras, erguidas, pés marcando a revolta, o povo marcha na rua. Este frémito, este grito de esperança e ao mesmo tempo de revolta, este nada a perder e o mundo todo a ganhar, foi muito do que o livro me trouxe e por isso recomendo a leitura e a releitura, porque não, deste Dona Pura e os Camaradas de Abril, seja na bonita edição original, portanto, do Caminho de Abril, que foi uma edição para marcar, portanto, os 25 anos do 25 de Abril, seja na edição atual, que certamente o livro terá. Germano de Almeida, não fizemos aqui a retrospectiva da obra dele, centrámos-nos sobretudo neste romance, é subejamente conhecido, não é? Mais conhecido pelo o Testamento do Senhor Nepomuceno da Silva, obra que depois foi adaptada em filme, que também demonstra a pujança da literatura em português, neste caso cabo-verdiana, e certamente poderemos trazer aqui as obras dele a outro programa. Para já fica então a sugestão, Dona Pura e os Camaradas de Abril. Neste último programa do ano não fazemos o que é habitual às vezes nesta rúbrica, uma retrospectiva dos livros que foram saindo. A lógica do programa foi redescobrir autores com um olhar atento às novidades. Existiram muitas novidades, talvez a principal tenha sido mesmo Os Memoráveis, de Lídia Jorge, não querendo de modo algum menosprezar ninguém, mas talvez essa tenha sido a grande pedrada no charco no ano literário de 2014 em Portugal. Não podia deixar de voltar ao como comecei, e voltava a Fernando Campos. Voltava a Fernando Campos não com um romance mais atual, o Ravengar, um autor que é um exemplo para todos nós, qual Manuel Oliveira, da literatura portuguesa, fará 91 anos, assim esperamos, em março do próximo ano de 2015. Aproveitamos para desejar um bom Natal ao autor, se ele eventualmente nos ouvir, seja por que meios for, e continua a escrever, continua a produzir, continua a partilhar-nos com belas histórias, como os contos que ele reuniu no livro Viagem a Ponto de Fuga, cuja reedição aconselho que se faça, porque a original é da Diffel e a Diffel, como sabem, faliu. Viagem a Ponto de Fuga, portanto, coletânea de contos de Fernando Campos, que não reúne todos os contos do autor. Estamos a fazer esse trabalho de levantamento bibliográfico deste autor, e recomendamos também este livro, porque não para ler no aconchego da lareira nesta época festiva.
O programa já vai longo e é o último do ano, mas também não nos podemos demorar. Recebemos com agrado a oferta do livro do poeta local Rui Menezes, Sentimentos, mas a sua análise ficará para um outro programa. Não poderíamos era deixar daqui de lhe agradecer e partilhar convosco este poema O Choro. A criança, quando nasce, logo começa a chorar. Talvez prevendo as tormentas que na vida irá passar. Tratem bem das criancinhas como se fossem uma flor. São tão frágeis, tão fofinhas, são tão carentes de amor. O velho, quando chora, chora com muita amargura. Sente estar perda da hora de partir para a sepultura. Ser velhinho neste mundo não é fácil, podem crer. Conta-se a vida ao segundo, sem nunca a morte esquecer. Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores.